Corinthians 4, Argentinos Júniors 0 pela Copa Sul-Americana. Que vitória importante do Corinthians. Você acompanhou essa partida aqui na Jovem Pan, na voz do Fausto Favara, com o velho Vamp e o Vampeta, com o Vitor Boni, direto da Arena do Corinthians. E nós estamos iniciando esse Canelada para analisar um resultado, por que não, surpreendente. Sim, hoje mais cedo estava acompanhando aqui o bate-pronto. Ninguém estava apostando ou confiando na vitória desse Corinthians. 4-0, o quarto gol foi marcado agora nos acréscimos. O Corinthians vence na Copa Sul-Americana, agora é o segundo colocado no grupo, vai para a última rodada nessa decisão pela liderança. Lembrando que na Copa Sul-Americana o primeiro colocado já avança direto e o segundo colocado vai para um play-off contra um time que vem da Copa Libertadores. O Corinthians está garantido pelo menos no play-off. Muito boa noite para você, Vampeta. Bem-vindo ao Canelada da Jovem Pan. Vamp, você esperava 4-0 do Corinthians hoje contra o Argentinos Júniors? Boa noite, Vamp. Boa noite, Pedro. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos, né? Um resultado que nem o mais otimista, né? Dos 40 mil corintianos que teve hoje lá, né? Em Itaquera, esperavam 4-0, né? Muito sólido, tudo bem. Houve os erros de saída de bola do Argentino Júnior, faz parte dos 90 minutos, o Corinthians não tem nada a ver. Começou bem, né? O gol de Will Alberto ali, que vem fazendo gol, vem marcando, voltou de lesão, fez na semana passada contra o Nacional, volta a marcar de novo, né? O Corinthians que, como falou, vai brigar ainda pela primeira colocação, joga em casa diante do Racing, que venceu hoje também o Nacional, fica ali Racing com 11, Corinthians com 10, o Corinthians joga em casa daqui a 2 semanas, né, para os jogadores ganhar confiança, porque tem que, no final de semana, tem que bater o Brasileiro contra o Botafogo, olhar a tabela, se tiver rodada, né, olhar a tabela, mas uma noite tranquila, o Argentino Júnior não foi uma presa fácil, toma o segundo gol, um golaço do Hélio, uma série de bola do goleiro. E na sequência, na saída de bola, erra de novo e o Rodalberto mata o jogo, né? No segundo tempo, tranquilo, o Antônio Oliveira faz substituições e no finalzinho faz o seu quarto, né? Quer dizer, se não ganhar a primeira colocação do grupo, tá na segunda. Vai enfrentar, se não ficar em primeiro, vai pegar alguém que vem da Libertadores. Tem um monte de baba lá que vai ser terceiro, viu? Um monte de baba lá que poderia estar tranquilamente na Sul-Americana. Se você pegar a Libertadores e ver os grupos, tem umas babinhas lá também. Então, dá mais tranquilidade para poder trabalhar até o final de semana e enfrentar a equipe do Botafogo, que vem jogando bem. Vou até puxar depois os terceiros colocados no momento na Copa Libertadores para a gente já projetar o caminho do Corinthians, quem sabe. Vamos embora. Vai ter um monte aí de baba. Quer dizer, ainda vai ter rodadas. O Corinthians precisa fazer a parte dele, em casa. O Flamengo tá lá. Contra o Racing do Uruguai. O Flamengo tá lá, né? Terceiro por enquanto. Essa babinha, uma babinha, né, Vamps? Igual você falou? Não, falou, tem umas babas aí na terceira colocação. Tá jogando agora também, do grupo do Palestino. Se o Milionários ganha, passa o Flamengo. Quer dizer, o Flamengo pode cair para 4 com um jogador. A gente brinca aqui, mas o Flamengo deve passar. Dentro da normalidade, deve passar o Flamengo. Você paga assim, a gente fala que o Corinthians tem que terminar em primeiro, quando sai o grupo, o Argentino Júnior é o time mais perigoso aí, pelo que é o Corinthians, estrutura, estádio, torcida, camisa, folha de pagamento. E aí, se terminar em segundo, tô olhando para 4, 3, aqui, beleza, então vamos para lá. Lembrando hoje, coordenação de Vinícius Alex, Raul Oliveira com o Guilherme Silva na retaguarda, hein, Vamp? Que equipe, hein? Um trio, hein, de respeito. Promete. Mas aí, Pedro, é isso, se classificar em segundo ou em primeiro, vai enfrentar alguém que venha do lado de lá, da Libertadores, vai ter que esperar. Mas fez o dever de casa e eliminou o Argentino Júnior hoje. Corinthians 4-0, hein, no Argentino Júnior e o Fausto Vera. Não apenas entrou na partida, ficou envolvido ali naquela questão da dívida. Já pagaram ele, e tal. E marcou o gol. Não apenas entrou no jogo, mas também marcou o gol. Fausto Vera, lei do ex. E se o Corinthians pagou ou não, tinha essa história aí, né? Até um tempo atrás, o presidente do Argentino Júnior falando que não ia mais fazer negócio com o Corinthians, que era para os clubes argentinos, né, também tomarem cuidado, porque outras equipes também negociaram jogadores com o Corinthians aí nos últimos tempos. A questão lá do Rodrigo Garro, enfim. Mas tá aí, é o Corinthians 4-0, pelo menos garantido nos playoffs. Bruno Prado, a atuação do Corinthians, a sua análise, bem-vindo ao Canelada da Jovem Pan. Bruno Prado.
Pedro, Vampeta, foi bom, né? Sempre eu comparo o time com ele mesmo, né? E eu acho que pouca gente esperava uma vitória elástica do Corinthians. Eu, sinceramente, não esperava, né? Esperava um jogo mais difícil, mais complicado. Não foi, o Corinthians ganhou com tranquilidade, fez 3 gols ainda no primeiro tempo, aproveitou de erros do adversário, forçou, de certo modo, esses erros, né? Um jogo em que tem 2 equipes ali, então o Argentino Júnior erra também porque o Corinthians força esses erros. Só no início do jogo que o Argentino Júnior começa melhor, se coloca ali no campo do Corinthians, mas depois que fez o primeiro gol, que foi numa bola parada, o gol do Yuri Alberto, Corinthians teve o domínio total do jogo, se impôs, conseguiu fazer uma goleada, que é muito bom. O time tem as suas limitações, isso aí a gente fala todo dia aqui, não é um time forte, é um time muito abaixo do que o Corinthians deveria ter, mas hoje fez uma partida muito boa, né? Colocando o jogo de hoje, Sul-Americana, a campanha na Sul-Americana é uma boa campanha, só depende dele para ser o primeiro colocado do grupo e vai jogar em casa contra o Racing do Uruguai. Então hoje foi uma boa partida do Corinthians, não é aquela coisa, na partir de agora vai ser diferente. Não, vai ter dificuldade, tem vai osso duro no final de semana que é o Botafogo, né? Sim, que é um time melhor que o Corinthians. Mas falando de hoje o Corinthians foi muito bem, fez o que tinha que fazer, fez um placar, uma goleada, aproveitou os erros do adversário, conseguiu se impor na sua casa. Então hoje foi sim uma partida muito boa do Corinthians dentro do que o Corinthians pode apresentar. Surpreendeu o Corinthians porque não jogou bem contra o Flamengo, foi encurralado pelo Flamengo no Maracanã. O futebol pequenininho do Corinthians, né? Todo mundo criticou a atuação corintiana. E aí, Argentino Júnior, jogo que o Corinthians estava precisando da vitória, mesmo com o fator casa. Acho que ninguém esperava um resultado desses, tão elástico, né? 4-0, o Corinthians que marcou 2 vezes com o Yuri Alberto, o Wesley, um golaço, como citou o Vampeta, 2 erros ali na saída do Argentino Júnior, o Corinthians que não tinha nada a ver com isso, foi lá e aproveitou essas falhas aí do time argentino. E também Fausto Vera, a lei do ex, Corinthians 4-0 no Argentinos Júnior. Vampeta, tá aí. A gente fala do elenco do Corinthians, que tá longe de ser aquele elenco, o time ideal que o torcedor gostaria de ver jogando com a camisa do Corinthians. E por isso fica essa oscilação, talvez, né? Faz um jogo bom aqui, contra o Flamengo não foi tão bem assim. Já tinha muita gente tirando o Corinthians dessa próxima fase da Copa Sul-Americana. Dá pra se animar depois de hoje, Vamp? Dá pra ficar grandão aí com o gigante que você chama, o Corinthians? Eu sempre falo assim, né? Esse Corinthians aí, pra temporada, eu não acho um dos melhores Corinthians que eu já vi. Né? Eu acho a equipe até bastante frágil. Né? Mas pra ganhar confiança, nada melhor. Eu sempre falo, é melhor ganhar confiança ganhando do que perdendo. Na Sul-Americana, era uma obrigação e quando saiu o grupo, a gente apontava sempre que o Argentino Júnior, a equipe argentina, que poderia fazer frente à equipe do Corinthians. O Nacional do Paraguai, o último colocado no campeonato paraguaio. O Racing do Uruguai, não é o Racing da Argentina. É o líder do grupo. Quer dizer, conseguiu a classificação. Já está classificado. O primeiro, o segundo, mas já conseguiu. Né? Dá tranquilidade, goleou hoje, dá tranquilidade para trabalhar durante a semana, esses restinhos de semana, para pegar o Botafogo. Olhando a tabela do Brasileiro, está com o mesmo número de pontos do Fluminense, né, ali na zona de rebaixamento. O Fluminense está mais pelo saldo de gol, -4, o Corinthians -2. E aí é o Brasileirão que tem que prestar atenção, porque não pode ramelar ali. Tem equipes que estão com 5 pontos, igual o Corinthians, no caso, o próprio Criciúma com 2 jogos a menos, Juventude com 1 jogo a menos, né? Quer dizer, olhar para o Campeonato Nacional. O Campeonato Nacional tem 2 jogos aí agora, que é Botafogo, depois Atlético Goianiense fora. Olhar bem para o Campeonato Nacional. E no Campeonato Brasileiro a gente tem que melhorar e muito. No ano passado, por exemplo, o Corinthians chegou em 2 semifinais de Copas, né? A Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil. E no Campeonato Brasileiro correu riscos. Ligou até aquele jogo do Grêmio e do Vasco, né? Foram Vasco 2 jogos cruciais. Esses 2 jogos aí foi crucial para o Corinthians não correr risco de queda. Então já olha para o Campeonato Nacional, que está tudo ali embolado ali, a parte de baixo. E esses dias eu vi um diretor do Flamengo falando sobre as folhas salariais aqui do futebol brasileiro, e ele cita as equipes que têm ali o mesmo patamar do Flamengo.
e entre essas equipes, o Corinthians. E não é esse elenco todo, não é essa bola toda o time do Corinthians, né, vô? Eu me pergunto isso todo dia quando eu tô no meu ninho. Se uma folha de 23 milhões e só desse caldo. Mas na noite de hoje fez para merecer, fez o resultado. O Argentino Júnior errou, cometeu erro, mas faz parte do contexto dentro da bola. Alguém tem que errar. E o Corinthians tirou bem proveito disso. O Wesley jogando bem de novo. O Luiz Roberto ganhando confiança, fazendo a 2. Isso é importante para a sequência. Cruzamento do Fagner no gol do Yuri Alberto. Primeiro gol. Bolão do Fagner. O Yuri também se aproveita ali de uma falha na saída de jogo do Argentino Júnior. E um golaço do Wesley também, muito atento, de cobertura. Enfim, de primeira ele pega essa bola. E o gol da lei do ex, de Fausto Vera. Corinthians 4, Argentino Júnior 0. Fausto Favara soltou a voz aqui na Jovem Pan, narrou 4 gols. Fausto, muito boa noite, bem-vindo ao Canelada da Jovem Pan. Você esperava um resultado tão elástico do Corinthians como o de hoje, Fausto? Boa noite. De jeito nenhum. Boa noite, Pedro. De jeito nenhum. Falei isso com o Vampeta durante o segundo tempo, né? A gente até poderia esperar uma vitória do Corinthians, mas daquela maneira sofrida, né? Do corintiano acompanhar o seu time. O time do Corinthians é um time extremamente limitado, né? Essa folha não condiz com a realidade dos seus jogadores, nessa folha salarial. Agora, é uma vitória importante para o time do Corinthians, é uma vitória que dá moral para o time corintiano, né? O Corinthians soube administrar muito, muito bem esse jogo, depois que matou o jogo no primeiro tempo, fez um segundo tempo extremamente tranquilo, consciente, né? Sem abusar, poupando energia, né? Porque vai ter uma sequência aí de jogos importantes. No Campeonato Brasileiro precisa desempenhar bons resultados para ter uma grande temporada. Mas assim, eu sinceramente, eu não esperava que o Corinthians tivesse tanta facilidade para passar de fase na Sul-Americana. Eu achei que o Corinthians ia encontrar dificuldades. A verdade é essa. Eu tinha total certeza que o Corinthians ia encontrar dificuldades contra o Argentino Júnior, né? O Vamp até citou, e é o que a gente estava falando. O Argentino Júnior, na nossa opinião, seria o time que pudesse fazer frente ao Corinthians ali, complicar a vida do Corinthians, né? Agora, os erros foram grotescos do time argentino hoje, foram erros amadores. Eu até brinquei que lembra muito a saída de bola, os erros do Fluminense. O Fluminense costuma errar porque tem essa saída de bola tocando para um lado, para o outro, voltando para o goleiro, né? Isso acontece com o Fluminense e aconteceu com o Argentino Júnior. E o Corinthians soube matar e resolver a parada logo no primeiro tempo. Então é um resultado extremamente positivo para o time do Corinthians. Legal, porque tivemos mais de 40 mil torcedores 9h30 da noite no jogo, 9h30 da noite na Arena do Corinthians, né? Quando o torcedor vai para o estádio, ele espera ver algo positivo do seu time. E hoje ele pôde ver algo diferente do time corintiano. Até um jogo que até o Fausto Vera marcou, né? Então, pra você ver como estava a coisa moleza pro Corinthians no segundo tempo. Até o Fausto Vera, que vive um péssimo momento, uma péssima fase, marcou no finalzinho. Então, parabéns ao Corinthians. Só que eu acho assim, não é querendo tirar a alegria do torcedor corintiano, mas cuidado para se iludir. Não se iluda com esse resultado, porque o Corinthians não é um time que inspira tanta confiança assim ao seu torcedor. O Corinthians que foi derrotado por esse Argentino Júnior, né? Fora de casa. Hoje... Bem lembrado pelo Vamp durante o jogo, estava com o time reserva argentino. Porque ele tinha a semifinal da Copa da Argentina. Copa de La Liga, inclusive acho que saiu, né? Saiu da... O Estudiantes foi campeão. Estudiantes foi campeão e o Argentino Júnior acabou saindo da competição, não vive assim aquele momento. Time que era treinado pelo Milito, que está no Atlético Mineiro agora. Inclusive o Atlético Mineiro foi derrotado, perdeu a invencibilidade para o Peñarol, hoje mais cedo. E falando do grupo do Corinthians vence o Argentinos, portanto, 4-0 para nossa audiência rotativa. Você que se liga na Rádio Jovem Pan, também pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes. E o Racing do Uruguai, que levou um susto jogando em Montevidéu. Saiu atrás do placar, mas virou o jogo, é o líder do grupo com 11 pontos. E aí vem o Corinthians com essa vitória, 10 pontos. O Corinthians está garantido pelo menos no playoff aí da Copa Sul-Americana. E tem no fim de semana, domingo, também em casa, o Botafogo. Aí é parada dura, não é, Bruno Prado? Esse Corinthians do Antônio Oliveira, pelo menos elevou aí a confiança depois dessa atuação, Bruno Prado. É um jogo difícil. O Botafogo é um bom time. O Botafogo tem um time melhor que o Corinthians, mas claro, é ótimo vencer, golear.
O Corinthians joga mais tranquilo no final de semana, não joga com aquela pressão tão grande quanto acontece nas derrotas. Se ele sofre hoje uma derrota e fica numa situação complicada na Copa Sul-Americana, ele jogaria muito pressionado no final de semana contra o Botafogo, podendo... Se tiver esse jogo, né, Bruno? Pode não acontecer, né? Podendo entrar numa zona de rebaixamento. Então, o Corinthians, claro, no brasileiro ele corre esse risco, mas vai mais tranquilo para esse jogo. A vitória sempre deixa o ambiente mais tranquilo, deixa todo mundo mais sossegado para trabalhar, menos pressionado. Então é bom. O Botafogo, que na Libertadores começou muito mal com 2 derrotas, mas ele tem a chance de amanhã... Ele vai jogar fora com o Universitário. Lá no Peru, Lá no Peru. Mas se ele ganhar o jogo, ele está classificado. Que hoje o LDU perdeu em casa para o Júnior de Barranquilla. O Botafogo, se ele ganhar, ele não pode mais ser alcançado nem pelo Universitário, nem pela LDU. Só disputaria com o Júnior lá na Colômbia, na última rodada. Ele joga 2 jogos fora, né? 2 fora. Então, se ele ganhar amanhã, ele classifica, né? Aí ele aí vai lá disputar o primeiro lugar com o time colombiano. Então o Botafogo estava numa situação difícil e está agora dependendo dele para seguir na Libertadores, né? Se perder, se enrola, mas depende dele para seguir. E até por conta dessa viagem, chega até mais, né? Digamos assim, cansado, né, para enfrentar o Corinthians domingo às 4h da tarde, jogo que você confere aqui na Jovem Pan, na voz do Nilson César, domingo também de canelada, em 2 edições, daquele jeito que você conhece, 1 da tarde e depois às 18 horas na TV Jovem Pan News, tá feito convite. Foi o Bruno Spindel que deu essa declaração, tá? Dirigente do Flamengo, me fugiu o nome, sobre as folhas salariais dos clubes ali, que tem um patamar parecido com o do Flamengo, chegou a citar a folha salarial do Corinthians, desse Corinthians, pois é, que a gente questiona, fala que não é aquele elenco, em termos de qualidade, que o Corinthians precisava ter para essa temporada, mas hoje deu certo, 4-0 fora o baile, gostei das atuações de alguns jogadores que estão precisando retomar essa confiança. Yuri Alberto marcou 2 gols, importante para ele marcar 2 gols. O Wesley vem numa alta, vem numa crescente. Acho que se continuar assim, igual disse o Bruno Prado na nossa programação, vem dizendo o Bruno, né? Pela idade dele, pelo que vem jogando, vai atrair muitos clubes europeus, eu acho. O Wesley ainda tem a janela aí do meio do ano. Fausto Vera entrando e já marcando gol, importante para a confiança. Ranielli também fez uma partidaça. Então é jogo para elevar a confiança desses caras, né, desacreditados até então.